Frederic mora em Atibaia, ou é escritório, hotel, pousada e spa. Quem se intoca corre e some, mas segue dando ordem por celular. O Cideduro, presidente, se acabou escapatória, pega o cliente, o capitão e o Queiroz. Chora, desmaia, se arrepende, o Acef enrola e só piora, todo parente era assessor, aliás. Caso existisse um lugar pra fugir do radar, que a PF nem frequenta, lá eu faço até churrasco em quarentena, em Atibaia vai rolar. Que mora em Atibaia, ou é escritório, hotel, pousada e spa. Quem se toca corre e some, mas segue dando ordem pro celular. O Cideduro, presidente, se acabou escapatória, pega o cliente, o capitão e o Queiroz. Chora, desmaia, se arrepende, o Acef enrola e só piora, todo parente era assessor, aliás. Caso existisse um lugar pra fugir do radar, que a PF nem frequenta, lá eu faço até churrasco em quarentena, em Atibaia vai rolar. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que debate semanalmente as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não tá, Vitor. E aí, cara, não tá tudo bem? Hoje eu passei o dia inteiro ouvindo minha playlist de 12 horas de tempestades de raio e chuva pra me manter tranquilo e suportar aqui a barulheira da mania de obra do pessoal. Mas acho que esse é o máximo de tranquilidade que eu vou ter. A Sinfonia de Maquitas continua por aí, cara? Continua, cara, continua. Eu tenho, às vezes eu tenho a impressão, sei lá, cara, o pessoal tem um tesão em Maquita, aí eles ficam colocando Maquita pra girar e batendo punheta pra Maquita. Só pode ser isso, não tem outra explicação. Não tem nada que faça as pessoas quererem tanto algo assim pra manter aquilo direto que não seja, sei lá, sexo e fome. E completando o nosso trio de hoje, temos Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Então, olá, ouvintes, bom momento aí pra vocês e vamos lá. Pô, foi rápido e rasteiro hoje, hein, cara? Bom, como já é de praxe, vamos deixar que todo mundo alinhado na mesma timeline, informar que estamos gravando diretamente do dia 23 de junho de 2020. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando por aqui hoje, nesse formato nós dividimos o episódio em blocos temáticos. Tem polêmicas, piadas e tretas, dependendo da semana tem um pega-fogo cabaré, eventualmente tem atualização da lista de comunistas, o momento Carluxo, a poesia da semana, e sempre encerrando a parte que todo mundo acha chato, mas excepcionalmente hoje não vai ter nada disso. Exatamente isso que você está ouvindo, ouvinte. Nenhum desses blocos vai existir hoje no programa. Hoje vamos ter um episódio mais curto, porque a gente vai tirar uma espécie de... como é que eu vou dizer? Mini folga hoje, sem ter que ficar atrelado à pauta e tudo mais. A gente vai fazer meio que um bate-papo entre a gente, só debatendo principalmente, eu acho que a prisão do Queiroz e a saída do Weintraub. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar. Mas não tem pauta hoje, não tem bloco, tem nada. A gente vai tocando bate-papo aqui, ser uma coisa mais tranquila, mais leve, porque realmente a gente tá precisando, porque tá puxado aqui a intensidade do noticiário político. Espero que vocês não fiquem chateados, mas é isso que a gente vai conseguir entregar essa semana, até em respeito a você, a gente está fazendo isso, porque senão a outra opção seria não gravar e não ter episódio. Então, acho que acaba sendo melhor essa opção, né? Na real, a gente tinha pensado em fazer uma semana de descanso que ela não fazia o menor sentido. Você que nos escuta não sabe, mas o Vitor, ele não sabe o que é descanso. Ele não sabe o que é folga, ele não compreende o conceito de folga. Então ele tinha pensado em a gente fazer uma semana pra ficar mais tranquilo, e aí não ia ter pauta, só que a gente ia fazer tipo uma retrospectiva de todos os episódios desde o começo do ano, contando com paródia, o que obviamente ia dar 5 horas de gravação.
Vídeo a retrospectiva 2019, né? Isso foi retirado, essa ideia a gente chutou, e calhou que nessa semana a gente tem duas notícias muito específicas e o noticiário girou praticamente todo em torno delas. É óbvio que sempre tem mais desgraça acontecendo, mas a gente pode hoje se focar só nessas duas notícias boas. A gente vai ter um programa positivo, um programa alegria, um programa para você terminar se sentindo bem. Vai ser um episódio feliz. Exato. Mas então, não tem pauta, mas o Denis Almeida não deixou a gente escapar dos salves. Então eu vou começar aqui pelo próprio Denis, que disse que ia marcar aqui uma pessoa que é a Bruna Lacuna, que ele disse que devia participar da paródia inicial. Então fica aí a propositura. E que ela acabou de lançar uma newsletter fantástica de literatura, artes e afins que devia ser divulgado nas Dicas Culturais. Aí ele passa a solenemente não deixar o link da newsletter. Ele marcou também a sua companheira, a Liliane Gille, que está fazendo um trabalho primoroso no Medievalíssimo, com drops de até 5 minutos todas as semanas. Essa semana sai a parte 3 de uma série sobre Dante e a Divina Comédia. Rapidinho, Diego, rapidinho, peguei aqui a newsletter da Bruna, é a Carta aos Navegantes, pelo menos é o que tá no Linktree dela, parece ser essa. Então vai ter link na descrição. Ô, Vera Magalhães, deixa eu... Mas aqui não era pra ser uma coisa informal hoje, informal é se um interrompendo o outro, porra. Não, informal com limite, sabe? Daqui a pouco você vai da ferradura pra cá, sabe? Começa interrompendo as pessoas. Interrompeu alguém, você tá a 2 passos de falar em teoria da ferradura. E um salve aí, eu aproveito esse salve aí na forma de um puta que pariu, força galera, para os professores e professoras da Uninove que foram demitidos por uma notificação na plataforma de que eles iam dar aula online, né? A pessoa passou o dia anterior inteiro preparando a aula e quando abriu a sua plataforma para dar a sua aula, tava lá, você está demitido, você tem 2 dias para devolver o notebook que você pegou emprestado, senão a gente vai descontar da sua rescisão, cuzão do caralho. Isso é que foi foda, né? Porque eles deram ênfase a esse ponto, né, cara? Pra deixar a coisa bem escancarada e escrota o máximo possível, né? E aí o Denis segue, né, que foram tratados com tanto de desrespeito justamente em um tempo que nós, professores, temos tanto nos desdobrado, como ficou claro aí na dobradinha do Midcast com o Não Pode Tocar. E se você ainda não ouviu os nossos episódios EAD hoje e amanhã e EAD, tá comendo mosca, vai lá ouvir. E por último, para finalizar aqui a thread, o segue o fio do Denis. E se eu puder, queria mandar um socão na cara de um certo Padre Gato e de um ex-biltre da educação de São Paulo, que fizeram uma palestra motivacional com comentários fechados para os alunos da Uninove não poderem reclamar da situação. Que vergonha enorme de quem compactua com isso. Explicando, a Uninove demitiu praticamente todos os seus professores, e aí os alunos entraram para ter aula e estava lá uma palestra do Padre Fábio de Mello, num horário, e em outro horário o ex-biltre da educação de São Paulo, que eu já não sei quem é. Exatamente. Seguindo aqui nos salves, tem a Júlia Matos, pediu um salve aqui pra ela. Ela não marcou ninguém, mas como hoje já não tem pauta, não tem bloco, não tem nada, então fica o salve aqui pra Júlia, até porque a Júlia, nossa parceira aqui, gravando já episódios com a gente, incluindo esse do EAD, que foi sugestão dela, inclusive, né? O Ensino Emergencial à Distância. Se você ainda não viu, corre aí no feed, que o episódio ficou excelente, cara. Então fica o salve aqui pro Rafael Thompson, que ele marcou muita gente, ele marcou vários podcasts aqui. Então, além do salve para ele, vai um salve pro Pastelando Podcast, um salve pro pessoal dos 12 Trabalhos do escritor, aí um abraço pra Jota, salve pros Testes da Massa, pro Fagulha Podcast, que já foi indicado aqui também nas Dicas Culturais, o Link Tour, salve aí pro Link Tour, podcast 10 de 10, aos 30 podcast, a Penam Pod, isso aqui é praticamente uma lista, assim, de podcasts para vocês acompanharem, né, gente? Foi isso que o Rafael Thompson fez pra gente aqui. Ele não colocou naquele esquema de tabela do Vitor, mas ele deu várias dicas aqui. Ele marcou também o Por Outro Lado podcast, o Animes Overdrive. É extremamente variado. Tem de tudo aqui nesse pedido do Rafael Thompson. Animesfere também, o Heraldo Machado tá na marcação aí, um salve para Heraldo Machado, Diogo Bob, e para fechar o podcast Eu Tava Lá. Opa, volta, fechar não
Tá vendo, gente? Que fechar não. O Rafael Thompson ele já tava fazendo um segundo Segue o Fio aqui de indicações. Então, na verdade, ele vai fechar com um podcast novo. Ele dá as boas-vindas pro Lado Criativo, que é o podcast da Ellie Kamazaki. O nosso querido amigo Establishment, né, marcou aqui o Denis Almeida, que eu acho que, não sei se vale, mas vamos considerar, porque ele hoje tá valendo tudo, cara. E a Franciela Santin, que se matou rindo quando descobriu que ele falou do seu acidente para o Midcast, mas não contou a forma patética que se machucou freando uma bicicleta a 10 por hora com o queixo e os dentes. Eu não entendi um pouco direito, mas quer dizer que eu já caí numa vala de esgoto por frear a roda da frente da bicicleta, então tamo junto. Caralho, cara. Mas como é que foi isso, cara? Tu caiu na vala? É que eu morava no interior, aí, tipo, o esgoto era uma vala que corria a céu aberto, assim, no lado da rua, né? E na frente da minha casa tinha uma pontezinha que passava por cima dessa vala, e eu, ainda aprendendo a andar de bicicleta, dei uma puxada no freio errado e capotei e caí de cabeça no esgoto. No interior de Minas, isso era chamado de mucufa. Mucufa? Em algumas regiões também o mucufo. É esse esgoto jogado no que um dia foi um rio e que vira simplesmente aquele vão de esgoto para Diegos caírem. Entendi que fosse o ato de cair na vala. Fosse esse o nome. Não, o nome da própria vala. Mucufo, substantivo masculino. O ato de frear a roda da frente da bicicleta de uma vez e capotar caindo na vala de esgoto. Mas segundo o Pandemito, o Diego já tá imune ao coronavírus, né? Não foi ele que falou que o brasileiro nem pegava isso, porque fica pulando em esgoto direto, né? Então... Tomara que ele esteja certo sobre isso. Seguindo aqui os salves, vamos mandar aqui um salve pra Ada Cristina, que marcou o Oxenandinho, que já esteve aqui numa outra semana, e a Ju Azevedo, sua amiga, gente boa, e disse que essa semana ela faz aniversário, a Ju Azevedo, e o Oxenandinho, ela disse que ama muito ele. Então, vamos mandar aqui o parabéns pra Ju Azevedo? Vamos lá, gente. Parabéns pra você. Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Querida, muitos anos de vida. É Big. Não, vamos seguir então. Para, aqui, ó. Só a Ada Cristina, por sinal, ela sofreu com os 2 episódios. Ela ouviu o Midcast e o Não Pode Tocar sobre EAD, então aí ela conseguiu sobreviver a toda essa lamúria, né? Parabéns, obrigado pela escuta. O Anderson Kogo 27 manda um salve aí para o Luiz, o @itsluizzi, e para a Marujo Renata, meu amor do Anderson no caso. E um salve para todos nós também, muito obrigado Anderson, e como é o momento vira casacas, tem que ter salve para a Maloca e Bagunça, que tem um link aqui no coisa, que Maloca e Bagunça aparentemente são 2 cadelinhas muito das suas lindas. Vamos mandar um salve também pro jornal ATK, ou jornal Ataque, que marcou aqui o Alan dos Panos, que é um perfil aí de paródia. Essa charge é muito boa, cara. Do Alan Terça Livre. E também pro @RafaelWML. Enfim, é isso. Fica os salves do jornal ATK. Fecha aí, Rodrigo. Tem mais um aqui, né? Vou fechar aqui com Uruba Rei. Uruba Rei manda um salve para 2 amigos, um do Rio de Janeiro, o Augusto Espanhol, @J1114, e o Vinícius Marques, o @Vinimarques78, que certamente farão parte agora dos 12 ouvintes. A gente está crescendo. Segura o Midcast que a gente está crescendo. Rumo ao topo, hein, cara? Rumo ao topo. E aí, por onde que a gente começa o episódio? Eu tô completamente perdido aqui. Vai ficar clara a minha deficiência para os ouvintes hoje, porque não tem pauta, não tem nada escrito aqui. Vamos começar por onde? Queiroz? Faz, assim, Missão Queiroz? A gente pode começar te explicando aqui ao vivo como é que funciona essa ação, esse fenômeno curioso chamado conversa. Mas os ouvintes... Pode começar... Mas tem pessoas ouvindo, cara. Eles precisam ter Sim, cara. Tem, assim... Não, Vitor, relaxa. Queiroz, relaxa. Plim! Vamos lá. Então, olha só. Boa parte do público de podcast se identifica justamente com a sensação de ser parte de uma mesa de conversa, onde não se fala. Então tá tudo bem, cara. Os ouvintes estão aqui pra ouvir, então tá tudo bem. Então vamos voltar aqui. E o Queiroz, hein, cara? Porra, que coisa, hein, cara? Tava lá de boa dentro de casa. Consegue, né?
Não consegue. É o arco-íro? Vai. Eu quero só mandar um abraço pro pessoal do Medo e Delírio em Brasília de novo, porque o Acef Jacif ficou sensacional. Ficou muito bom, cara. Pô, cara, ficou muito bom. Aliás, vocês ouviram esse último episódio, né? Saiu o episódio do Medo e Delírio hoje, no dia que a gente tá gravando esse episódio sem pauta. E o episódio do Medo e Delírio resume bem assim o que foram esses últimos 3 dias e como que foi estranho acompanhar o desenrolar desse roteiro, porque, cara, é constrangedor pra qualquer narrador. Você imagina que hoje qualquer repórter que vai tentar falar sobre isso, ele é aquela voz do narrador, sabe? Quando, fulano não sabia, mas aquela era a última vez que ele via a luz do sol. É sempre essa narração, cara, porque o pessoal diz, eu não sabia que isso ia acontecer, tá todo mundo seguro, tá lá a troca de mensagem entre o Queiroz e a Márcia, né? E que o nome interessante, quem é Márcia? Márcia? Márcia, sei quem é Márcia, né? Aí tá lá a Márcia estelionatária? Não sei. A Márcia tá conversando com o Queiroz e falando, mas isso aí é pra quando a gente for preso, o que não vai acontecer, né? Não vai acontecer de darem uma ordem de prisão pra gente, e vem o narrador. Ela não sabia, mas no dia seguinte... Se Frederico Vassef tivesse denunciado as autoridades, isso nunca teria acontecido. Ai, cara. Pô, assim, foi burrice dele se esconder justamente na casa do Acef, cara? Tanto lugar pra se esconder? Ou, tipo, era aquele tipo de lugar que a polícia jamais pensaria em ir lá pra averiguar, a não ser a filha do Olavo de Carvalho, né, cara? Que muito antes já tinha dado papo lá. Cara, aliás, esse plot twist é maravilhoso, né, cara? A filha do Olavo de Carvalho já tinha dado a pista que o Queiroz estava lá, cara. Inacreditável. Cara, mas assim, a bem da verdade, ainda não tinha um mandado de prisão, né? Então ele não estava se escondido. Ele não era foragido, é verdade. Ele estava vivendo discretamente apenas, entendeu? Então... Mas é uma parada que eu acho que é sempre bom comemorar, é que essa galera é burra para um caralho. Isso é sensacional, isso ajuda muito, facilita muito a vida de todos os outros. Mas por que você acha que essa galera é burra? Porque o cara se escondeu na casa lá do Acef? O cara ficou 1 ano escondido. Não, assim, é porque eles não... como a gente já comentou, acho que até no episódio passado, eles estão acostumados a ser baixo clero, entendeu? Sim. A fazer as coisas nas sombras. Agora que eles estão no holofote, eles continuam com o mesmo modus operandi, achando que vai colar, mas não cola, entendeu? Tinha que pegar o quê? Com o Diego nisso também, porque eu sempre acompanho o pessoal falando, não, esse pessoal, quem acha que esse pessoal é burro tá errado, eles são muito inteligentes, muito espertos, eles são toscos, mas são muito inteligentes. Não, cara. Eu não acho que é necessário inteligência pra fazer nada, pra se manter no poder e fazer tudo que esse pessoal faz. Não é necessário você ser inteligente pra enganar a lei, pra fazer tudo isso. Você só precisa ser muito ruim. Você precisa não prestar, você precisa não ter escrúpulo nenhum. Você pode ser completamente tapado, mas se você não tiver um pingo de ética, se você for uma pessoa desprezível, maldosa, se você quiser destruir o outro, fazer mal pra qualquer um, você consegue. Você consegue enganar o sistema, fazer tudo isso e conseguir poder. Você não precisa ser inteligente pra isso. Então eu concordo com o Diego, esse pessoal é extremamente burro, mas o quanto eles são burros, eles também são ruins, sabe? Também são desprezíveis, não tem um pingo de ética, eles querem ferrar com a vida de todo mundo. É isso, eles conseguem o que eles querem. Só o que você precisa pra ficar rico é não ter escrúpulo. Cara, eu não diria que eles são burros, porque afinal essa galera tá no poder. Então, acho que... Então, tá no poder porque é ruim, Vitor. Se você for ruim o suficiente, você chega ao poder, cara. Não, eu acho que não basta só ruindade, cara. A pessoa tem que ter um mínimo, vamos dizer então, de esperteza pra chegar lá. Vamos dizer então que eles são espertos. Porque assim, o cara ficou esse tempo todo, né, não foragido, mas escondido. E o esquema que eles operam é o esquema que eles sabem fazer. Porque eu vi gente falando assim, eles são muito burros, olha que esquema idiota e tal, não sei o que, mas é o que eles sabem fazer. É aquela coisa pueril que eles sabem comandar, bem miliciana mesmo. Então, assim, eu não consigo enxergar como eles sendo burros. Eu acho que eles são, pra não dizer inteligentes, que eles seriam espertos, vamos dizer assim. Óbvio que cara, assim, vinculado... Eu não consigo considerar que uma pessoa que ela se envolve no esquema de rachadinha seja esperto. Não consigo conceber que uma pessoa que ela tem o mínimo de possibilidade de não se envolver numa coisa assim e ela decide se envolver, não posso chamar uma pessoa dessa de esperta, não, cara. Esperta no sentido de ser malandragem, cara. Malandragem. De ser ruim, de ser mal. Ruim com certeza, muito cara. ruins.
Não, ruim com certeza. Falta, na verdade, falta sofisticação. Porque se você quisesse fazer um esquema de corrupção direito, você não fazia rachadinha, porque rachadinha é aquilo que todo mundo faz, tá de boa. Você pega o quê? Você pega 5 caciques do PSDB e bota pra dar um workshop pro pessoal do seu partido. Aí funciona, entendeu? Ou pra transportar um helicóptero, né, cara? Cheio de cocaína. Cara. Know-how tá aí, cara. Não usa quem não sabe. Mas assim, eu tenho em cima disso, assim, eu fico pensando que talvez as coisas tenham escalado muito rápido até para esse grupo. Talvez eles não esperassem que em menos de 6, 7 anos de trabalho ali intenso dessa dessa direita extremista, que a família Bolsonaro fosse ser colocada embaixo de todos os holofotes, sabe? Você pegar a maioria desses crimes, eles se centram ali entre 2012 e 2014, sabe? E a campanha efetiva do Bolsonaro, e com o mínimo de expectativa ali, de que ele fosse realmente ser eleito, essa expectativa ela surge no final de 2017, mais em 2018 mesmo, que surge a expectativa de que ele realmente poderia ser eleito. Então eu acredito que esse pessoal, talvez eles mesmos não acreditassem que o Bolsonaro fosse ser eleito e que esses crimes toscos deles, que eles fossem ficar sob holofotes de toda a imprensa nacional. E aí, no fim das contas, quando coloca o holofote, ele mostra o quanto que aquilo é simplório. Porque a família é uma família de parasitas, né, cara? Sempre foi. Vivem da política ali e aí a gente descobre que vivem desses esquemas também. Mas assim, eu acho que em 2018 eles já acreditavam que teriam chance de ganhar, mas achavam ainda que pudesse ser um sonho muito grande. Eu acho que o único que acreditou realmente que o Bolsonaro poderia ser eleito foi o Carluxo, porque foi quem, ao que tudo indica, organizou toda a estratégia aí robotizada da campanha e todo esse esquema que a gente está descobrindo, principalmente aí com o inquérito das fake news e tudo mais. Mas eu também concordo, nesse caso eu concordo com o Rodrigo, eu acho que realmente eles não esperavam escalar tão rápido. Quando começou esse movimento deles, porque o Bolsonaro diz que ele foi para a campanha em 2014, né? O vagabundo ainda estava como deputado e estava percorrendo o país aí. E foda-se. Com dinheiro público, vale ressaltar. Com dinheiro público, exatamente. Então, assim, naquela época, com certeza, ele não achava que ia ser eleito. Provavelmente, ele devia estar só querendo criar um nome para conseguir algo maior, alguma coisa assim, mas quando chegou mesmo na boca ali, que eles viram que ele representava tudo que a população estava querendo naquele momento, né? É claro que a gente não precisa tentar entender que a eleição do Bolsonaro, que esse debate ele continua e todas as vezes que se entra nesse debate vem alguém para falar, não, você está falando besteira porque você não entende porcaria nenhuma do cenário político e tal. Apesar da gente sempre se dizer aqui, comentarista de portal, né, a gente precisa entrar em tentar compreender como que o Bolsonaro realmente foi eleito. Agora, entender que esses esquemas, eles são muito anteriores a uma crença de que o Bolsonaro realmente fosse eleito, eu acho importante. Ah, sim. Eles começaram há bastante tempo. E depois que você inicia um esquema desse, você não interrompe ele com um piscar de olhos. Você não consegue interromper um esquema de desvio de dinheiro para suprir milicianos assim, num piscar de olhos, mesmo depois de perceber que esses holofotes eles iam recair com tanta intensidade depois. Ainda que o Bolsonaro não fosse eleito em 2018, esses holofotes já estariam sobre eles, né? Tanto que é a situação que a gente vê com o vazamento do inquérito em cima do Flávio, pouco antes do segundo turno. Outro sinal que perpassa toda a trajetória deles é uma questão do amadorismo mesmo, do ir fazendo como dá e tal. Se tu for ver aquele conto de fadas de como o Acef chegou no Bolsonaro, tipo, ele estava no hospital, viu um vídeo, aí ligou e gritou com a secretária até passar. 3 anos depois ele é o advogado do cara e da família inteira e tá pra fuder o cara, saca? Se fosse com outro político, eu ia falar que isso é uma fanfic do cacete, mas sendo com o Bolsonaro, eu tenho total certeza que foi justamente isso que aconteceu, cara, porque eles são toscos, né? Mas assim, vocês acreditam que essa operação teria ido tão longe como tá indo? Tipo, a gente tá, apesar da gente ter descoberto que foi manipulado por conta das eleições, né, que não soltaram o caso para esperar o segundo turno, vocês acham que ela ia tão longe caso o Bolsonaro não tivesse sido eleito? Eu tenho o Flávio teria sido caçado. Eu acho que o Flávio teria sido caçado se não tivesse sido.
Sério? Eu não tenho mais dúvidas, cara. Cara, assim, quando essa operação não foi revelada, o relatório do COAF já estava ali em cima da mesa. Essas relações, elas já são postas. O que a gente teve depois da eleição do Bolsonaro foi os sucessivos atrasos em cima dessa investigação e um poder cada vez maior nas mãos da família Bolsonaro, que permitiu que o Flávio Bolsonaro fizesse uma série de requisições e fosse momentaneamente atendido e arrastasse esse processo até 2020. Isso foi o que aconteceu. Esse processo ele já estava em andamento, ele ia estourar ali no final de 2018, no máximo ali até a metade de 2019 o Flávio teria sido cassado. Só que naquela metade de 2019 o Flávio começa a pedir esses adiamentos. Então ele não vai aceitar a quebra de sigilo, não vai aceitar isso, não vai aceitar aquilo, e foi adiando esse processo até onde não dava mais. E tudo isso diante de um Ministério Público inerte porque é dominado, né? Se o Bolsonaro não tivesse ganhado, teria sido mantida aquela bela tradição construída de Ministério Público e Polícia Federal perigosamente independentes e fortes. Não, porque assim, esse relatório do COAF, ele tinha diversos nomes e assim, eu pelo menos não vi noticiário de nenhuma ação avançar tanto como foi no caso do Flávio Bolsonaro. Não tô aqui querendo dizer que ela só avançou porque é o filho do Bolsonaro, porque é o que tudo indica, o esquema dele parece ser muito maior do que apenas uma rachadinha, que vão botar o nome certo, né? Desvio de dinheiro público. Fica essa porra de rachadinha, parece até uma coisa infantil, é desvio de dinheiro público. Mas o Roger falou que não é ilegal, pô. É verdade, cara. Agora a galera da extrema-direita tá ressignificando a rachadinha, não é mais corrupção. Tá que pariu, cara. Que ponto chegamos. Mas eu, sinceramente, eu acho que até o momento não teria acontecido nada disso com o Flávio Bolsonaro. Você fala, ter caçado e tal, ia estar ali em banho-maria até o momento, cara. A gente não ia saber nem metade do que a gente sabe até agora. Ah, cara, você tá muito pessimista. Eu acho que ele teria sido caçado sim. E agora, tem não é detalhe, que isso não é o típico esquema de corrupção que a gente se acostumou a ver desbaratado pela Lava Jato. Não é isso que a gente está acompanhando, sabe? No sistema da Lava Jato, um sujeito como o Queiroz, ele poderia ser pego e você faz um acordo com ele e faz uma delação premiada. Não tem delação premiada ali, porque o prêmio é 2 tiros na testa. Uhum. Sabe? Então não tem esse tipo de negociação. É uma coisa muito mais crua, muito mais direta e ao mesmo tempo muito mais delicada. A gente ainda não sabe como reagir a isso nesse nível, porque a gente conseguiu observar esse tipo de situação em câmaras municipais, em câmaras estaduais, em assembleias municipais e em nível estadual. Agora, nessa escala, tipo, a última vez que a gente acompanhou uma situação dessa, sei lá, foi PC Farias, cara. Agora, você falou em Queiroz e o Acef dizendo que a casa estava em obra, que não tinha nada ali, e o Queiroz, obviamente, ele falou que não sabe por que o Queiroz estava na casa dele, mas aí depois saiu o vídeo da Polícia Civil, né, filmando como é que era a casa. Cara, não tinha obra nenhuma dentro da casa, a casa funcionando normalmente. Obra de caridade. É uma obra de caridade, recebendo pessoas que estão procurando abrigo. Como é que ele falou ontem, né, ele fez uma ajuda humanitária, né, deixando o Queiroz ficar na casa dele. Ajuda humanitária, cara. Advogados Sem Fronteiras, a nova organização aí que tá surgindo. Mas é que ele é o advogado de porta de cadeia que não tem nem experiência de porta de cadeia, né? Ele começou a advogar um dia desses, então até pra inventar mentira ele tá meio pegando no tranco ainda. Cara, é uma figura muito bizarra. Eu fico com a definição do Medo e Delírio em Brasília e tal, porque chama-se uma mistura de Amado Mestre com Somebody Love, sabe? Sim. O cara, ele começa a falar e você sabe que ele não vai chegar a lugar nenhum. Toda entrevista pior, ele piora a situação. Nenhum. Ele piora a situação a cada entrevista, né, cara? O próprio Bolsonaro parece que já falou que tá de saco cheio dessas declarações de advogado. Não, e ao que tudo indica, eles arrumaram um advogado que é típico advogado miliciano também, né? Que é tudo, assim, não tem nenhum caso grande dele. O pessoal foi ver que as ações que ele atua são só ações, assim, ridículas. Então, ele é advogado em que ação? Em que momento que ele atua, cara? Parece que até o advogado é meio miliciano na história, né? Ele falou que foi advogado do cara da Riachuelo e o cara negou. Isso, então. Exatamente, cara. Lembra da declaração do Bebiano, quando ele pulou fora e falando, cara, que o Bolsonaro consegue se cercar do pior tipo de gente.
É verdade, Isso, cara, sabe, qualquer lunático que chega perto dele ali, pagando pau, ele vem cá, você tá pagando pau pra mim e fica aqui perto. E doido, esse cara ele continua insistindo que ele é advogado do Bolsonaro, depois da própria advogada do Bolsonaro ter negado, ter sido apresentado registros de que ele em nenhum momento assinou como advogado do Bolsonaro. Nenhum momento. Sim. E ele continua insistindo nessa narrativa. Alô, editor, puxa aí a música jovem. Porque aí André Sadia, hein? Mas e aí, ele pulou o muro? Ele entrou pela rachadinha no muro? Seu advogado. Chegou voando! Eu fiquei genuinamente surpreso que eu não via algo assim no jornalismo brasileiro desde, sei lá, Mentiroso e Caluniador. Isso é divertido, porque as pessoas, pelo visto, perderam o receio de zoar, sabe? Não estão levando mais a sério em ponto nenhum o governo. Todos os jornais, os âncoras e repórteres, eles estão zoando completamente. E isso dá um certo alento, né? Cria aquela, talvez, falsa esperança de que, peraí, se ninguém tá levando a sério, então daqui a pouco esse pessoal vai ser deslocado, vão ser retirados do ponto de poder. E agora um breaking news rapidinho aqui, parece que o TSE votou improcedente o pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, e o pedido vai ser arquivado, então menos uma aí, pra Qual gente deles? Torcer. Qual dos 9 pedidos? Ih, rapaz, aí você vai me fazer clicar na notícia, pera aí então. Pô, que absurdo! Você não vai passar só uma informação pela manchete? TSE, a ação apontava suposto abuso do poder econômico na campanha eleitoral de 2018 pela presença de outdoors em diversas cidades do país. Não foi então a da Marina junto com Boulos, né? Essa foi impetrada essa foi a que foi impetrada pelo Haddad, né? Foi da chapa do Haddad. O Haddad e do Ciro tem algumas aí. Acho que é a mais substancial que tem foi pelo Haddad e pelo Ciro, e tem relação com a compra de mensagens por WhatsApp. Essa talvez chegue a algum lugar. Mas tem uma coisa que a gente comentou em programas passados, é que dificilmente uma só dessas ações ela chegasse às vias de fato, assim. Mas você vai acumulando essas ações e aceita julgar uma ou outra, isso cria um desgaste que pode levar a essa cassação. Sim. Mas voltando aqui a Andréa Sadia, eu acho que ela foi meio que o que o Rodrigo fala, a galera perdeu a paciência, né? Até os próprios repórteres perderam a paciência, porque o Acef ele já vinha enrolando, sei lá, umas 2, 3 entrevistas anteriores, aí ela consegue ligar pra ele, faz as perguntas e o cara, não posso falar agora, quando eu puder eu te falo, você vai gostar do que tem pra ouvir. Caralho, como assim? Mas, cara, ele foi 5.000% Rudy Giuliani, cara. É sensacional os paralelos como eles se traçam de uma maneira tão perfeita, cara. Até ir pra TV falar que eu não posso falar, mas se eu falar, eu ia falar, e se falar, eu falei, entendeu? E aí ele fala, não posso falar porque senão vou atrapalhar a estratégia. Aí no dia seguinte ele deixa a defesa do Flávio Bolsonaro, então puta que pariu. Que estratégia era essa? Era a estratégia de aguardar você deixar a defesa, e aí depois numa outra entrevista ele também fala que não posso falar, no momento certo eu vou falar por que o Queiroz estava lá, e tipo, foda-se, é isso aí. Acho que só no dia seguinte veio a pressão de repente diretamente do Bolsonaro, e falou, cai fora, cala a boca, cai fora e para de falar merda. E porque publicamente ele em nenhum momento ele refutou nenhuma declaração do Acef, né? Isso que eu achei interessante. O Bolsonaro... Rabo preso que chama, Rogerinho. Exatamente. Ele dá aquela passada de recibo quando ele fala do Queiroz, porque ele fala na live foi no mesmo dia, né, da prisão do Queiroz, ele fala, por que o Queiroz estava naquela região de São Paulo? Porque fica perto do hospital que ele está lá fazendo um tratamento de câncer. Sendo que ninguém perguntou isso para o Bolsonaro. Tipo, ele estava na live, ele resolveu passar recibo dizendo que sabia por que o Queiroz estava lá, sendo que em nenhum momento no noticiário durante o dia inteiro se falou que ele talvez estivesse em Atibaia porque ele estava fazendo tratamento no hospital que tem ali próximo. Depois dessa passada de recibo do Bolsonaro, é que o pessoal foi investigar no hospital lá da região e parece que ele não estava fazendo tratamento. Ele se consultou 2 ou 3 vezes,
porque o tratamento mesmo que ele fez pro câncer, que ele diz que fez a operação, foi lá no Einstein, lá em São Paulo, 90 quilômetros de distância, e depois na prisão dele mostrou, né, que o tratamento foi acho que 147 mil ou 117 mil e foi pago à vista em dinheiro, cara. Mas esse quem o é que cenário. paga cento e tantos mil em dinheiro? Engraçado é que fizeram a apreensão em busca, né, em algumas residências, inclusive da mulher do Queiroz, né? E encontraram a caderneta na qual ela anotava isso. Ela simplesmente anotava esses valores e de onde eles vieram, tipo 16 mil, 40 mil de não sei o que, 30 mil de não sei o que, numa caderneta. Ficava logada aqui. Então, cara, é a forma como eles sabem fazer o esquema deles, cara, totalmente amador. Corrupção freestyle. Exatamente, cara. Quero por falar em freestyle rapidão, vocês viram aquele índice que o Paulo Guedes inventou? Nossa, eu vi, cara. Puta que pariu. Eu ainda não entendi porque tá errado, mas eu acredito na pessoa que falou que tava errado e é muita cara do Paulo Guedes inventar o índice. Rolou uma thread, né, do cara explicando que ele parece que usou dados, assim, que não deveriam ser usados, não seguiu o padrão da OCDE na questão da carga tributária, né, e o Brasil seria, sei lá, o 35º, sei lá, segundo a OCDE, e no ranking do Paulo Guedes, o Brasil tava quase lá no topo. Porque assim, os outros países que estão lá, ele não fez essa soma, só com o Brasil é que ele foi e somou a carga tributária com o déficit. E aí o Brasil subiu, tá para a 8ª posição, porque ele fez essa soma que não existe nos outros. Agora, se você pega tudo sem essa soma, aí o Brasil vai lá para baixo. Traduzindo, o Brasil não tem toda essa carga tributária que o Guedes quer dizer. A gente não paga tanto imposto assim. E mais, aqueles dados da OCDE só contam quando você compara os impostos recolhidos pela quantidade de pessoas que ganham tanto e tanto dinheiro. Tanto dinheiros. Quem é rico e quem é pobre. Então, nos países que têm uma carga tributária maior e que os ricos pagam mais tributos, estão naquelas primeiras posições. O Brasil acontece o contrário. No Brasil se paga uma quantidade de impostos razoável, mas quem paga é o pobre. O rico não paga imposto. Então, o Brasil vai lá para baixo no ranking. A minúcia e o que o Paulo Guedes deixou de considerar e a artimanha dele de tentar fazer essa conta, essa junção, é para ignorar que existe uma diferença no Brasil entre quem paga menos imposto e quem paga mais imposto. Quem paga mais imposto aqui é o pobre, quem paga menos é o rico. Na conta dele, isso é desconsiderado. Exatamente. E voltando ainda para André Sadi, eu fui pesquisar aqui, porque eu lembrei que teve uma afirmação do ACF que foi assim, eu vou pegar aqui, ó. Ele fala assim: não falo com o presidente Bolsonaro sobre nada do Flávio nem de caso de Flávio. Não é só isso não, eu nunca falo nada com o presidente. Eu omito de propósito e tenho porquê que também não vou poder falar hoje. Aí eu queria saber como que o Bolsonaro então sabia que o Queiroz estava fazendo exame, né? Se não é o ACF que fala com ele. E o que o ACF foi fazer, sei lá, 12, 13 vezes desde que o Bolsonaro assumiu lá no Palácio do Planalto para trocar ideia. Foi conversar. Jogar dominó. Jogar dominó, só pode, né, cara? Aliás, teve a notícia, né, que o ACF parece que teria planejado sequestrar o Lauro Jardim. Vocês viram essa, cara? Ah, sim. Parece outra história, né, cara? Parecer... não. Pelo visto, ele ameaçou isso, Foi registrado, assim como ele já ameaçou outros jornalistas, e nesse caso, além da ameaça, tinha uma nítida intenção de levar, sabe-se lá para onde, o jornalista, sabe? Ele não chegou a se efetivar, mas foi necessário que houvesse uma intervenção judicial para proibir que ele se aproximasse do jornalista e que ele só entrasse em contato através do setor jurídico. Que loucura, né, cara? E no fim da história, o que tudo indica, parece que o Bebiano realmente estava falando coisas que vão se concretizando, né, cara? Agora, eu vi uma notícia essa semana que parece que o celular do Bebiano veio dos Estados Unidos pro Brasil e já tá aqui em posse, sei lá de quem. Aí eu fico olhando essa notícia, tipo, por que já não pegou a informação que tá dentro, jogou na nuvem, disponibilizou pro Intercept, sei lá, pra alguém, e divulga essa merda? Por que fica amarrando isso, né? O cara já morreu, e aí tem esse tal celular que parece que tem informações que não são, vamos dizer assim, criminosas, mas que chocariam a população caso viesse a público. Porra, sério que alguma coisa vai chocar o público depois de tudo que o Bolsonaro já falou nesses meses todos? Eu não consigo levar a sério essa história. Cara, o louco é que você pega essas informações e elas... Para quem pega essas informações soltas, isso não faz o menor sentido se não tiver um contexto muito detalhado, sabe? Você pega só o tweet.
urgente, o celular do Bebiano chegou no Brasil. Como entender isso, sabe? E é tanta coisa que aconteceu, de lá pra cá, tanta coisa que a gente fica completamente perdido se lembrar disso, mas precisa que o aparelho ele seja enviado, que ele seja vistoriado. Tem coisas que você precisa fazer com o aparelho, assim, não dá mas não foi enviado pra polícia vistoriar, esse é o ponto, esse que é o problema. Mandaram pra alguém aqui de confiança do Bebiano, pelo que dizia na reportagem que eu li, e essa pessoa tava com o celular lá, tava com o aparelho. Tipo, vão entregar pra polícia mesmo ou não vão? Fica essa ladainha, né, cara? Entregar se a polícia for buscar. Se for buscar pra vistoriar, aliás, a polícia só vai poder pegar pra vistoriar se tiver um pedido. Se não tiver um pedido pra vistoria, ninguém vai fazer nada. Uma outra coisa que eu tô lembrando aqui também foi que o Flavinho contratou o ex-advogado Sérgio Cabral, né? Isso aí, eu quero, advogado Sérgio Cabral, eu quero consistência, entendeu? O que define o bom profissional é a consistência dos seus resultados, entendeu? Foco, estamos na torcida. E foi a thread do Flávio Bolsonaro com o sorriso diminuindo que mais bombou na história do perfil do Midcast no Twitter, né, cara? Eu tô até abrindo aqui. Pra quem não viu, eu peguei uma ideia lá das threads que o Mussum Alive fica fazendo, de foto de várias pessoas, e aí o sorriso vai aumentando, e aí no dia que o Queiroz foi preso, eu peguei e fiz do Flávio Bolsonaro com o sorriso diminuindo. E, cara, viralizou a parada, assim, foi rastilho de pólvora, começou o pessoal da RT, aí a gente tava até comentando no nosso grupo, né, caraca, ferrou, maluco, vai aparecer lunático de tudo que é lado, e aí no final das contas não apareceu lunático de tudo que é lado, pelo contrário, apareceram quase 500, 600 novos seguidores por perfil, muita gente interagindo, comentando, e aí o tweet teve até 1.248.000 impressões, cara. Mais de 27 mil curtidas. Ouvintes, a gente gosta muito de vocês, do apoio que vocês dão pro nosso trabalho, aquece o nosso coraçãozinho, mas não divulga tanto assim, não. A gente tem medo, tá, sabe? Sim, eu não tenho DNA pra poder ficar famoso, não, gente. Imagina, você tem que se preocupar com o que você fala? Eu só queria puxar um off-topic aqui rapidão e pedir pro roteirista de 2020 dar uma diminuída, porque tá ficando complicado. Vocês viram a nuvem de gafanhotos que veio do Paraguai, já tá na Argentina e tá chegando aí no sul do Brasil? Sim. Aliás, é até estranho porque não é só essa, não. A gente já teve um problema sério aí com nuvens de gafanhoto em algumas regiões do continente africano. E agora chegou aqui. Tava comentando isso agora há pouco aqui com a Alana, que eu já comecei a acreditar que o Chico Xavier estava certo. E que a gente chegou à data limite e as pessoas comemoraram. Chegamos à data limite, não teve nenhuma guerra, quer dizer que daqui pra frente tudo vai melhorar. Não, cara. A gente chegou à data limite e pronto, a gente não conseguiu resolver o mundo e a gente continuou em guerra, essa é real. Então chegou a data limite, pronto, dali pra frente vai ser o fim. Daqui a pouco o Nibiru chega, meu amigo. Então, você acha que é só isso? Não. Rolou terremoto no México e tem alerta de tsunami para algumas regiões do Caribe que já estão em alerta, porque inexplicavelmente um evento que acontece de vez em quando, não é nada muito estranho, que é a poeira do Saara chegar até as regiões do Caribe, ser levada, né? Dessa vez ela aumentou um pouquinho a quantidade de poeira. A gente está com aí, acho que 90 milhões de toneladas, trilhões de toneladas, quadrilhões de toneladas, atravessando o Atlântico. Você pega a imagem de satélite e você vê aquela faixa alaranjada de poeira do Saara atravessando o Atlântico, chegando até o Caribe. É o fim. São 90 depósitos de R$2.000 de poeira que tá chegando. Ou então as 10 pragas de 2020, né, cara? Vai ver que é a nova versão aí. Ou as 10 pragas são as 10 eu não falei nem do Ártico, porque o Ártico e a Sibéria, nessa época do ano, já era pra estar com temperatura abaixo de zero. Se não me engano, tava 28, 30 graus positivos lá na Sibéria, cara. Nessa época do ano. Cachorro amarrado e a peia comendo, né? Eu fiz esse comentário do roteirista de 2020 no Twitter e falaram que era a Shonda Rhimes. Eu falei, porra, então tá na hora de começar a matar a protagonista, né? Fica a dica aí. Agora Rodrigo, você falou em laranja, eu lembrei, cara, que o Canhestro, que mandou poesia na semana passada, ele mandou poesia pra semana também. Vamos colocar aqui no episódio ou hoje também não vai ter poesia? Agora, vamos lá, poesia da semana, na voz de Diego Esquinelo. Do Laranjal à capital. 50 mil ou 1 milhão? Essa já nem é mais a questão.
abafada por inquéritos e prisões, seguido de mais demissões. Meu pai, o guru do presidente, que localiza essa gente, jogaram uma semente no meu quintal, o transformando num belo laranjal. Ainda não temos respostas, mas estamos abrindo as portas. Enquanto um time no Maracanã goleia, mais cartas de óbito se nomeia. E mesmo com a morte ao lado, seria melhor se ficasse calado, pois se é pra atrapalhar, saia logo e nos deixe chorar. Cara, bela composição, hein? Ele conseguiu fazer um resumo do que foi essa última semana, assim, quase perfeito, cara. Teve até a citação aí a essa desmedida que foi o Flamengo voltar a jogar o Campeonato Carioca, cara. Coisa ridícula, meu irmão. Que coisa ridícula. O Landim é um cidadão, assim, asqueroso ser presidente do Flamengo. Se São Paulo não fosse um lugar tão escroto, eu virava corintiano, velho, mas não dá. Perdemos agora metade dos ouvintes, né? Metade da audiência de São Paulo, que você acaba de atacar metade da audiência. Porque Obrigado. Você faz um episódio chamado Situações Babacas de São Paulo e não perde ouvinte. Não, mas o próprio paulistano sabe, cara, que o que mais tem em São Paulo é a situação babaca. Pois é. O pessoal é consciente disso. É elogio pro paulistano. O paulistano sabe que ele vive numa cidade de merda. Então, o paulistano é esperto, o paulistano é consciente. Cidadão paulistano, consciente, sabe que vive numa cidade que não presta. Cara, mas assim, os paulistanos que eu tive contato quando eu trabalhei lá não são bem assim, não, cara. Eles defendem São Paulo até onde pode, cara. Isso aqui era uma tentativa de fazer com que os ouvintes não fossem embora. Mas, falhei. Não tenho o apoio do patrão. Bem. Tá vendo, cara? Não tem pauta e acaba acontecendo essas coisas. Só fazendo uma observação aqui que o Canheste, o nome dele é Caio. Ele falou que esqueceu de mandar no último episódio. Fica aqui a observação. Muito obrigado, Caio. Foi uma bela poesia, mais uma vez, cara. Gostei das referências musicais, né? Um anjinho jogou uma semente no meu quintal, de repente brotou um tremendo laranjal. Porra, verdade, cara. Cara, tu é muito musical, Rodrigo. Parabéns, cara. Mas artista mesmo. No Medo e Delírio falaram também da semente. Aliás, um abraço pro Cristiano Botafogo, que mandou aí a versão frota do Medo e Delírio pro último episódio nosso, né? Pra avisar que a gente ia falar do Queiroz essa semana. Fica um abraço aí pra ele. Mas o que a gente tem pra falar do Queiroz aqui, hein? Você lembra? Isso que eu ia perguntar, assim, porque esse caso Queiroz, ele tá aí há tanto tempo, sabe? Tanto tempo? Tá, você diz... Sim. Eu sei que fosse na prisão. Eu não tinha expectativa de que fosse uma coisa tão espetacular, né? Eu achei muito curioso, assim, como que a operação foi feita para ela vir a cabo. E, inclusive com os detalhes de os policiais envolvidos não saberem quem eles iam prender. Verdade. Cara, a polícia criando estratégia pra fugir da polícia. Exatamente, cara. Pô, mas agora eu lembrei da parada que a mulher do Queiroz tá foragida, ela tá recebendo auxílio emergencial. Vocês viram isso? Sério? Isso aí? Pô, sério? Cara de lorota esse negócio, cara? Tem cheiro de lorota? Não, foi... Deixa eu procurar aqui, cara. Acho que no Congresso da realidade. Foco. Eu tô aqui procurando coerência, tô duvidando da realidade. Cara, porra, se você falar que ela é, sei lá, um extraterrestre, que ela é um reptiliano, eu deveria acreditar, não posso duvidar disso. Tá aqui, ó, Congresso em Foco, foragida, mulher de Queiroz está recebendo auxílio emergencial. Eles pegaram o CPF dela, né, que tá nos documentos, né, das investigações, e aí fizeram a consulta e tá lá. Inclusive, ela já recebeu a primeira parcela. Mas, gente, é que o mercado automobilístico tá foda, né, cara? Aí tem que... E assim, ela era cabeleireira, né? Então, agora com quarentena, isolamento social, não tá podendo trabalhar. Caralho, então foi por isso que o Bolsonaro quis liberar salão. Olha! O que eu ia comentar disso é que informantes informam que uma das poucas condições que o Queiroz tinha ou tem com a família Bolsonaro, para que caso ele fosse preso, ele assumisse toda a culpa, é que ninguém tocasse na esposa e na filha dele. Verdade. Que a filha dele e a esposa não fossem envolvidas. Caso elas fossem envolvidas, aquele sujeito aparentemente não tem medo de nada mais, né? Já se envolver as duas, eu vou abrir a boca. É essa a impressão que dá. Então imagina a tensão ali agora no café da manhã, com lagosta, pão e leite condensado da família Bolsonaro. Onde é que tá esse pessoal? Será na casa de qual advogado que a esposa do Queiroz vai parar agora?
Provavelmente em Atibaia. Eu acho que se a gente fizer uma verificação em outras casas de Atibaia, a gente vai encontrar muita gente que tá desaparecida. Muita gente que a gente queria saber onde tá. Se a gente procurar que o Belchior não tá morto e tá em Atibaia? Seria pelo menos uma notícia positiva, né? Atibaia, a capital secreta do submundo. Capital secreta do submundo. Aqui no Espírito Santo a gente tem a capital secreta do mundo, né? Cachoeiro aqui é a capital secreta do mundo. E Atibaia acabou de ganhar o título de capital secreta do submundo. Até o nome da cidade, pô, Atibaia, do sânscrito, lugar onde pessoas aparecem. É sério que a definição é essa? Total, cara. Pô, você não conhece, não sabe sânscrito? Não. Mas então a gente tem que confiar agora na filha do Queiroz, é isso? A nossa próxima aposta é ela. É melhor ela que o pai dela, eu só digo isso. Sim. Não é ela que era personal trainer, que já tinha relação com a Bruna Marquezine? Não é essa? Nesse caso, é tanta coisa que acontece, cara, que eu já tô na dúvida aqui. Eita, não sei não dessa história. Acho que é ela. Atibaia-se. Mas eu queria aproveitar aqui e dar uma dica pro Queiroz, né? Tá preso aí, seguir o exemplo do Lula e se tacar nos livros, entendeu? Eu recomendo, inclusive, começar pelo Mágico de Oz, porque você vai super se identificar com a figura que é o Homem de Lata. Caralho. Puta que pariu, parabéns, essa eu não tava esperando não, Diego, muito bom, cara. Eu ouvi em algum lugar, não lembro onde foi, mas quando eu lembrar... Não conta essa parte, cara. Mas hoje rolou também busca e apreensão em um endereço, né, da família do Queiroz tentando achar a Márcia, mas por enquanto nada, né, ainda teve essa hoje aí. Enfim, mais alguma coisa? Eu fiz referência no começo ao meme da Márcia, você reconheceu, você lembra da Márcia? Sim, do Crivelão da Massa? A Márcia estelionatária. Márcia, do Crivella, não é isso? Ou não? É outra Márcia? Tem a ver com a Márcia Goldschmidt? Não, porque tem a Márcia do Crivella, né? Que ela furava fila, né? No sistema de saúde. Cara. Márcia golpista? Tem que achar. Ou é Marta? Acho que era Marta golpista, não era Márcia, não. Então posso ter confundido. Marta golpista de Uberlândia, tá? É a Marta, não era Márcia. Confundi. Foda-se. Vai ficar na edição isso tudo aqui, cara. Inclusive a nossa busca aqui. Isso é um programa sem pauta, cara. Aquela história de podcast conversa de bar, foda-se, cara. Não existe mais conversa de bar depois que inventaram a internet. Não, até porque... Eu ando meio puto com isso, cara. Você tá conversando, você pergunta uma coisa que a pessoa sabe, a pessoa vai do Google. Cara, você sabe, me fala. Porra. Cara, a própria memória, cara, você pode confiar na internet, pra que você vai confiar nas suas próprias memórias? E o anjo, hein? O Acef falou que não é o anjo. Vocês chutariam algum outro nome pra quem é o anjo? Eu nem sei de onde vem essa história do anjo, na verdade. Não, tá no inquérito, né? Dizendo que, acho que uma troca de mensagens do Queiroz com a esposa, um deles falou assim, pode deixar que o anjo cuida de tudo pra gente. E aí, segundo o Ministério Público, o anjo seria o Acef. Mas, pô, o cara que abriga um enfermo por um ano sem cobrar um centavo, se não for um anjo, eu não sei o que é. Cara, assim, eu posso pensar em outro nome pra... eu também não, cara. Pra ser o anjo, sei lá, só se... Assim, a gente não pode se surpreender com nada, né? Putz, já sei quem pode ser. Nome aí. Olha só, vai longe essa, hein? E se for o Bebiano? Afinal, o Bebiano já morreu, foi pro céu e eles consideravam o Bebiano como uma pessoa muito boa e com isso ele virou um anjo. Cara, eu achava que você ia trazer uma teoria séria. Eu realmente achei que você ia trazer poderia considerar. Porque, cara, olhando pra cara do Acef, a única coisa que você vai imaginar é dar um apelido de anjo pra ele, né, cara? Não sei se tem foto velha dele, que ele parecia e tal, mas olha pra cara dele. Pesquisa mas no você Acef. já viu a descrição dos anjos na Bíblia? É verdade, cara. É verdade. Pô, lembrei agora do programa do Raul Gil, do Robinson, o Anjo. Putz, grila. Robinson, o anjo. Só pode ser o Robinson, cara. Ele é o único anjo que a gente tem. Plot twist foda. Robinson foda. É um grande articulador. Vocês não estão ouvindo, mas agora... Considerando a quantidade de subcelebridade que tá assumindo o cargo no governo, meu amigo, eu não duvidaria. Como é que o Raul Gil chamava ele? Era além de anjo, ele tinha um complemento, cara. Como é que era o complemento? Era o... A voz. Não era a voz. Enfim, Robinson Monteiro, tá aqui, ó. Vocês não estão ouvindo, mas tá tocando a música dele no fundo aqui do episódio, assim, bem baixinho, aquela coisa pra acalmar. Tô ouvindo. Que bela música. A gente precisa fazer uma paródia um dia disso aqui, ô Rodrigo. Tem algum episódio do Não Pode Tocar, alguns episódios que a gente
começou um quadro que ele não vingou por motivos de razões. E a gente explica isso em algum momento, que a Alana fazia faixa comentada no final do episódio. Ela colocava pra tocar as versões de clássicos internacionais, versões brasileiras de clássicos internacionais, e lia os comentários do YouTube. Caraca, então, se vocês quiserem voltar nesse episódio de Não Pode Tocar, eu não lembro em quais que tem, mas alguns tem essa faixa comentada, era ótimo. Mas a gente parou porque começava a ter só comentários do tipo, que tempo bom, naquela época que se fazia música, hoje em dia era tudo funk, aí fica um porre, e a gente fala, vamos parar de fazer isso. Entendi, cara. Eu lembrei do episódio do Midcast de Funk 150, que porra, aquele episódio, parabéns de novo, foi sensacional. Tá aí, eu gostei de fazer aquele episódio, mas... Aliás, o Rodrigo, lembra a Alana que a gente tá devendo o episódio sobre K-pop, cara. A gente precisa fazer depois, ainda mais depois do que eles fizeram essa semana com o Trump, né, cara? Porra. K-pop tá em contexto. Inclusive, a Alana tava pesquisando coisas de K-pop aqui outro dia. Aqui. Não sei, não entendo muito bem do que se trata, né? Mas ela tava falando alguma coisa sobre o conceito por trás de um disco do BTS. Nossa, já por fiquei curioso, hein? Falar em K-pop, tava rolando aquela situação de panfleto lá, né, da Coreia do Sul, botando panfleto em balão pra ir pra Coreia do Norte, e aí parece que pra semana que vem a Coreia do Norte vai revidar. E tava preparando não sei quantos mil panfletos pra amarrar em balões e tacar na Coreia do Sul. E vai mandar escrito o quê? Não sei, cara, aqui tem saúde e educação de graça pra população. Alguma coisa nesse sentido aí. Falando nisso, Diego. Aqui não tem K-pop. Falando nisso, Diego, falando em translados estranhos entre nações aí, né? A gente teve um translado estranho que aconteceu nessa semana também, né? Quando a gente piscou, já tava lá. Cai, Abrão, fugindo da prisão. Foge não, leva junto o capetão. Cai, Abrão, fugindo da prisão. Seu green card acabou de expirar, corre, vão te deportar. Cai, Abrão, fugindo da prisão. Foge não, leva junto o capetão. Cai, Abrão, fugindo da prisão. Seu green card acabou de expirar, corre, vão te deportar. Piscou em Brasília, piscou em Miami. E lá se foi o Abrão. Eu achei que tu ia fazer referência à mulher do Chiqueirinho que falou dos olhos do Bolsonaro, cara. Não, cara, isso aí. Sério, eu sempre sinto nojo quando eu olho o Bolsonaro. É o fungo presidencial, cara. E eu acho que a pessoa tem que ganhar muito bem pra poder pensar nesse tipo de elogio e falar que o Bolsonaro é bonito. Cara, é forçar. Eu só lembro de uma colega minha de trabalho que chegou a falar que o Bolsonaro falava melhor do que a Dilma e eu quase vomitei no meu prato na hora. Meu Deus do céu. Não, eu tô lembrando disso, Rodrigo, porque teve gente falando, né, cara, nem na Coreia do Norte a estatal de lá seria capaz de fazer uma reportagem como aquela Folha do Brasil fez pra falar sobre esse elogio ao Bolsonaro, cara. Coisa inacreditável. Se der, eu boto no final do episódio, sei lá, para os ouvintes escutarem. Isso aí, cara, isso aí até faz com que seja leve. Vocês vão lembrar do blog do Noblar, numa entrevista, quando foi entrevistar o Temer, logo depois que o Temer tomou a faixa presidencial, em que o Noblar ele falava que conversando aqui com o presidente, eu até entendo por que a primeira-dama se apaixonou. Nossa! O presidente Temer, ele tem o seu charme, é um homem elegante, diria até bem apessoado, bonito talvez. Nossa, cara. Alguém precisou ficar sentado lá na mesa depois que acabou a gravação do programa pra não passar vergonha, né? Mas atenção! Sou louco por ti, América. Sou louco por ti, amores. Sou louco por ti, América. Louco por ti, amores. Pra você que não se lembra, essa é a abertura da novela América, de 2005, que retrata o sonho de todo brasileiro de se mudar para os Estados Unidos. Porra, bela lembrança, hein, cara? Essa novela eu assisti um pouco, cara. Ai. Mas por que isso, Diego? Por que você comentou isso? Porque... O que aconteceu aí?
Brasileiros estão proibidos de entrar nos Estados Unidos porque a gente conseguiu lidar pior com o coronavírus do que eles, que já estão com mais de 100 mil mortes nas costas. Com algumas exceções, por exemplo, diplomatas, por exemplo, funcionários de ministérios, né, que tem aí um passaporte diferenciado, que não precisa de visto, e que você perde no dia que sai a sua exoneração no cargo no diário oficial. Aí, coincidentemente, o meu ex-chefe, né, o pior ministro da educação, como diria Romero, até agora, se mudou, aproveitou aí do seu passaportezinho bonito e se mudou para os Estados Unidos naquilo que não é de forma nenhuma uma tentativa de fugir da justiça. Imagina, né, cara? Ele foi só dar um passeio lá e comer no KFC, porque ele teve a coragem de, acho que no dia seguinte, ainda postar uma foto, né? Pô, eu tô aqui na América e tal, pensei em comer aqui nessa rede de hamburgueria, que eu nem lembro qual é, mas resolvi parar no KFC e comer uns frangos. Muito obrigado aí a todos que torceram por mim. E aí surge o conceito de exilado político do governo, né, cara? Em Miami. Olha que coisa maravilhosa. Pra você ver, esse governo é tão tóxico, tão escroto, que até os próprios membros do governo sentem a necessidade de sair correndo dele. Cara, eu sou obrigado a concordar com o Rodriguinho Maia, né, cara? E o Rodrigo Maia também totalmente sem paciência. Total, né? Cara. Totalmente sem paciência. Falando, cara, pela primeira vez na história, a gente encontra um exilado político que é defendido pelo governo. Isso é situação esdrúxula. Primeira vez na história, agora a gente tem essa ideia do exilado político que é defendido pelo governo. Nossa, Logo depois de mandar aquela... Não, é só lembrar do Banco Votorantim, que ele era economista lá e o banco foi à falência. Verdade. Pergunta. Um dia antes do Weintraub pedir, entre aspas, demissão, saiu a notícia de que ele seria indicado para o Banco Mundial, porque, assim, para quem não acompanhou isso, o Brasil participa de um consórcio lá dentro do Banco Mundial, tem várias cadeiras lá, junto com outros países, né? E o Brasil pode indicar um diretor para esse grupo, um diretor executivo, e essa vaga tá sem ninguém, acho que desde maio, alguma coisa assim. E aí saiu a notícia que o Bolsonaro ia indicar o Weintraub, né? E aí no dia seguinte, quando o Weintraub fez aquele vídeo patético, aquele vídeo ridículo, que no final ele tenta dar um abraço no Bolsonaro, o Bolsonaro completamente constrangido, cara, pra pessoa, sim, pro Bolsonaro estar constrangido de estar ao lado de alguém, cara, a relação entre os dois não tava muito boa, né? Deu pra ver ele pelo abraço. E aí ele também... É o Bolsonaro e o Weintraub, eles são escrotos, mas até eles reconhecem que eles são intragáveis, entendeu? Um pro outro. Pois é. E aí, nesse vídeo, o Weintraub anuncia que está saindo, né, do ministério e fala que foi indicado para o Banco Mundial, porque até então isso era só um rumor e tal, que se confirmou. E até o Paulo Guedes falou essa semana que se fizerem muita força lá para barrar a indicação dele, que ele não vai ajudar não, cara. Vai largar de mão o Weintraub para lá. Mas esse cara do Banco Mundial foi só para... Óbvio, ele não ia entrar em cargo nenhum no Banco Mundial. Não ia ser aceito. Mas isso era só a desculpa para falar. É por isso que a gente tá mandando ele para os Estados Unidos. Para ainda ter algum verniz de que ele, sabe, faria parte do governo e ele é a indicação para o Banco Mundial. Como se conseguissem encobrir essa fuga estranha dele. E nesse momento, não existe imigrante ilegal, né? Isso é um conceito inventado pelos Estados Unidos. Mas nesse momento, o Weintraub tá sem registro lá. Ele tá contra as normas dos Estados Unidos. Foram instituídos, como o Diego falou recentemente, então a qualquer momento ele poderia ser deportado. Se alguém souber, aí, cidadãos brasileiro-americanos que estejam aí, se alguém souber onde é que está esse sujeito, onde é que está o Weintraub, ele está contra as regras dessa nação que vocês tanto amam, né? Está desrespeitando a nação estadunidense. Acho que vocês poderiam denunciar para que ele fosse deportado. E eu acho louco que essa galera realmente acredita que eles são alguém pra galera do establishment lá dos Estados Unidos, né? Eu acho que ele foi super se fiando que, sei lá, o Trump não ia deportar ele, mas, cara, o Weintraub saca? A hora que o ICE bater na porta dele, é PT saudações e entra no aviãozinho da Gol aí e tchau, cara. Exatamente. Mas assim, eu acho...
só discordo num ponto do Rodrigo. A questão do Banco Mundial foi desculpa pra ele fugir. Eu acho que nem foi isso, cara. Porque o próprio irmão dele, quando tuita, acho que foi no sábado, né, no dia 20, que ele já tinha chegado nos Estados Unidos, ele fala: agradeço todo mundo que torceu, meu irmão já está nos Estados Unidos. Em nenhum momento das pessoas que eu vi no dia defendendo e agradecendo, exaltando ele ter conseguido chegar nos Estados Unidos, comentou tipo assim, que bom que ele chegou nos Estados Unidos e agora vai poder desempenhar um belo trabalho no Banco Mundial. Essas baboseiras que eles sempre gostam de falar. Não, eles só comemoraram que o cara conseguiu fugir do STF e simples assim, sem o menor pudor. Mas quando eu falei que isso era um verniz, é um verniz de 15 minutos, cara. Isso surgiu ali na conversa deles, eles falaram aquilo pra 15 minutos. O caos era tamanho, sabe? O fogo batendo na bunda, ele tava nesse nível que qualquer coisa que eles dissessem pra tentar passar um verniz ia acabar em 15 minutos mesmo, foi o caso, assim. É o equivalente retórico de pintar o cabelo com papel crepom. Exato. Caraca. E não ia se manter, sabe? Até porque a pessoa não entra no banco como representante no Banco Mundial. Assim, o Brasil ele faz parte de um grupo de países, um grupo de países que envolvem países do Caribe, e eles precisariam aceitar a indicação do Brasil, eles já não iriam aceitar. Por sinal, se não me engano, a pessoa que chefiaria esse bloco de países que foi eleita recentemente agora é uma cubano-americana, se eu não me engano. Ela vive muito tempo nos Estados Unidos, né, mas ela nasceu em Cuba por ironia do destino. E aí eu fico imaginando se ela aceitaria o nome do Weintraub. Agora vamos lá, tipo, o Weintraub, ele, assim, tava sendo investigado pelo STF, né? Ele fugiu nessa ida aí pra Miami, acaba perdendo o foro privilegiado, tanto que hoje o STF já mandou o inquérito dele para a primeira instância, o inquérito da suspeita de racismo, né, daquele tweet lá sobre a China. Vocês acreditam que o Weintraub foi jogado no fogo só para tentar desviar a questão do Queiroz, que já que foi no mesmo dia, foi naquela confusão toda? Ou, tipo, eles já deviam ter esse plano maluco de fazer o cara fugir do STF? Cara, ele já ia cair. Aí, quando calhou de, porra, tu tem que cair mesmo, melhor que seja hoje, para ver se dá uma diluída aqui. Também concordo, acho que foi isso também. Já ia sair naquela... Aliás, antes de prenderem o Queiroz, já tinham avisado que ele ia durar até tal dia, que naquela quinta-feira ele iria anunciar que saía do cargo. Então já estava anunciado antes também. Só calhou realmente. Eu ia falar alguma coisa que era muito idiota, agora eu esqueci o que eu ia falar que era muito idiota. O Weintraub. Envolveu o Weintraub. Não, a coisa idiota que ele fez foi a portaria que ele soltou. Não era uma coisa idiota, não, era uma coisa importante, tá? Porque eu ia te corrigir que você falou suspeita de racismo. Suspeita de racismo é o caralho. Porque o sujeito fez uma postagem racista e depois, na hora de se justificar, ele falou: não foi racismo, eu só fiz uma piada. Quando você faz uma piada ressaltando aspectos de uma etnia, de um povo, o nome disso é racismo, puta que pariu. Se você falar justificativo pro cara dizer que não foi racismo, é falar: eu fiz uma piada com um povo, eu tirei sarro da cara de um povo por alguma característica que eu encontro neles. Mas, cara, pro inquérito, por enquanto, ele ainda é suspeito, pô, ainda não foi julgado. É juiz? Você é advogado? Promotor? O STF tá dizendo que o cara é suspeito, eu tô só seguindo as palavras dele. Mas e a portaria, cara, que ele revogou no apagar das luzes, cara? Que filha da puta, né? Já revogaram a revogação, então... Mas assim, será que foi mais uma bomba de fumaça enquanto ele fugia que ele jogou? Porque, tipo, tava na cara que isso não ia pra frente, né? O Weintraub é uma pessoa tão risível, sabe? Tão pequena, sabe? É uma pessoa tão desprezível que isso aí é só: eu vou sair daqui, eu vou fazer isso aqui pra poder sacanear os outros. Só isso. O que não ia dar nada, nem sei se isso era uma bomba de fumaça, não. Era só pra poder sacanear. Porque ele é um babaca. Então ele queria sacanear. Junto com essa revogação de uma portaria, que, por sinal, deixar isso nítido também. Aquela portaria era uma portaria como recomendação para que programas de pós-graduação incentivassem a pluralidade. Isso, assim. Então, quando ele revogou aquela portaria, isso não significava revogar cotas. Inclusive porque tem uma boa parte de programas de pós-graduação pelo país que ainda não tem programas de cotas eficientes, que ainda não tem uma pluralidade de vozes dentre os seus estudantes e professores. Então, aquela portaria era uma recomendação, mas mesmo essa revogação do Weintraub já foi revogada, como o Diego comentou. Agora, tem uma outra coisa que ele fez antes de sair, isso aí é pouco comentado, ninguém tem falado disso. Isso é pouco comentado. Ele
fez uma série de indicações olavistas. Uma série de indicações. Então ele fez quis nomear um monte de olavista lunático para entrar pro MEC de uma vez só, então agora também querendo revogar essas indicações dele, que provavelmente vai acontecer, né? Mesmo a ala militar está fazendo uma pressão para que se revogue essas indicações ideológicas do Weintraub, e provavelmente, como é uma coisa que a gente comentou no último episódio também, provavelmente a ala militar ela vai tomar mais conta do Ministério da Educação agora. Na saúde, por enquanto, vai ficar o Pazuello mesmo, né, que a gente até comentou, e na educação parece que ele se encontrou, né, o Bolsonaro se encontrou com o secretário de Educação do Paraná, parece que tiveram encontro hoje para se conhecer melhor, e parece que a Cláudia Costin, estou até pesquisando aqui, já rejeitou o convite para ser ministra da Educação, que parece que o Bolsonaro já tinha feito para ela também. Ela, inclusive, acho que já foi secretária do Rio aqui. Isso até, essas indicações, pela pressão da ala militar, essas indicações que elas estão, às vezes, sendo divulgadas como indicações do Bolsonaro, elas são indicações da ala militar. Naquele planejamento que veio a público da ala militar recentemente de construir ministérios denotáveis, eles estão tentando fazer contato com pessoas que sejam realmente reconhecidas em cada área. E como a gente está citando muito Medo e Delírio hoje aqui, não à toa, né, porque eles têm feito um trabalho muito bom, no Twitter eles divulgaram algumas notas recentemente que indicavam essa recusa e comentaram que nenhum notável está querendo se aproximar do governo. Então adianta pouco os militares fazerem esses convites, fazerem essa pressão, porque ninguém que tenha um mínimo de respeito na sua área vai aceitar fazer parte desse governo. Essa é a dificuldade que eles têm. Mas todas essas indicações, quando é um nome razoável, vocês já saibam que não é uma indicação direta do Bolsonaro. Foi uma pressão de um setor que não é ideológico, pro bem ou pro mal, mas não é setor ideológico que está, independente de quem seja indicado que vai assumir o Ministério da Educação agora, o Ministério, no meu entendimento, vai estar controlado pela ala militar, que é quem já estava disputando ali. A disputa desde o início do governo Bolsonaro dentro do MEC, ela foi entre os setores olavistas e os militares. E agora, aparentemente, os olavistas perderam de vez o MEC e ele vai ficar na mão dos militares. Essa é uma boa análise. Tu falou dos notáveis aí, eu lembrei de um tweet que eu vi essa semana, que a diferença entre Regina Duarte e o Mário Frias é que ela tinha uma carreira brilhante pra destruir. Porra, ainda teve isso, né, cara? Essa semana que passou, cara. Mário Frias aí, novo secretário da Cultura. Agora, que loucura que foi, assim, eu tô relembrando aqui a timeline, né? Porque na quinta o Weintraub pede demissão, não oficialmente, mas naquele vídeo. Aí na sexta o Contarato, aliás, saudades do selo Fabiano Contarato de Fada Sensata, hein? Deve ter muito ouvinte que nem sabe o que é isso, né? O ouvinte que chegou esse ano aqui no Midcast. Mas aí o Contarato entra com um pedido para apreenderem o passaporte dele. E aí no dia seguinte o cara foge para os Estados Unidos. Não dá para tratar com outro termo. E aí hoje saiu uma notícia que o governo admitiu que o Weintraub, quando pediu demissão, quando oficializou a demissão dele, o cara já estava nos Estados Unidos. Então, tipo, ele faz o anúncio no vídeo quinta, mas esperou fugir, tá lá comendo frango no KFC para oficializar a demissão. Aí beleza, aí eles publicaram a pedido no dia 20, que foi no sábado. Aí hoje o governo informa que fez uma retificação no Diário Oficial para ser o registro no dia 19, né, da exoneração dele, em respeito a um pedido do Weintraub. Caraca, meu irmão, que maluquice. O cara foge do país, acaba de deixar o ministério, foge do país, aí o governo diz que em respeito a ele, retifica uma informação a pedido dele, sendo que, se você retificou a informação e registra que ele realmente saiu na sexta-feira, então como que ele entrou nos Estados Unidos no dia 20? Ou então ele já entrou no dia 19, na verdade, né? Concordam comigo? Porque se retificaram no Diário Oficial da União, que ele saiu dia 19, não tem como dia 20 ele ter entrado, a não ser que ele tenha algum outro passaporte especial, que não é o relacionado ao de ministro, que parece que ele recebeu em 2019, não um passaporte diplomático,
E é isso. Então, assim, o governo Bolsonaro conseguiu fazer uma falsidade ideológica quando o Moro saiu, por conta da exoneração do Valeixo, que usou a assinatura dele, sendo que ele não corroborou a demissão, e fez agora a mesma coisa com o Weintraub, porque publicou primeiro que ele saiu no dia 20, meio que pra dar a chancela dele ter entrado, depois retificou. É inacreditável, cara. Não, mas assim, entre sair uma coisa do Diário Oficial e ela passar a valer de verdade, como por exemplo, ele não devolveu o passaporte, o cara da alfândega no aeroporto tava se fudendo, ele viu um passaporte diplomático e só carimbou e foda-se, não olhou nem quem era. Então, meio que não importa, assim, importa do ponto de vista documental, né, mas ele entrou com o passaporte e foda-se se estava valendo ou não. O que importa aqui é que ele usou o passaporte diplomático pura e simplesmente para ir embora do país. O uso do passaporte diplomático, ele só é válido em missão do país. Então, se você tem alguma coisa para fazer em nome do Brasil, você usa o passaporte diplomático para isso. Não foi o caso. Então, independente da data, ele podia, inclusive, não estar exonerado ainda. Ele podia estar ainda como ministro. Sim. Exatamente o que ele foi fazer nos Estados Unidos. Se você está usando o passaporte diplomático e não está em missão pelo país, é improbidade. O Max depois soltou uma informação dizendo que já estava combinada a ida dele por conta da vaga no Banco Mundial e por isso que ele foi, o que é uma desculpa esdrúxula, né? Por falar em passaporte diplomático, eu lembrei que vários desses donos de igreja evangélica têm passaporte, e eu lembrei daquela notícia excelente que os pastores da Universal de Angola romperam com a direção da Universal do Brasil. Puta merda, estão tomando lá as igrejas, né, cara? Isso foi maravilhoso. Notícia boa, começar o dia. E aí, fechamos o Weintraub? Mais alguma coisa pra falar sobre ele? A não ser o desejo da Interpol trazer ele de volta? Quem diria que a gente ia querer o Weintraub de volta, né? Olha que ironia do destino. Eu vi um tweet do Jones essa semana que me representa muito, cara. Que tem coisa nesse país que abala o meu abolicionismo penal. Cara, eu ainda queria ver ele se ferrando nos Estados Unidos, sabe? Isso ia me divertir muito. Porra, honestamente, eu não faço questão dele. Contanto que ele se ferre, eu não faço questão dele voltar pro Brasil, não. Faço questão, quanto mais longe de mim, melhor, sabe? Contanto que ele se ferre. Imagina ele sendo preso usando justamente a roupa laranja do sistema prisional lá, cara. Não, imagina, se o português dele era daquele nível, imagina o inglês. Nossa, cara, verdade. E aí, só lembrando aqui, uma notícia que eu vi também essa semana que passou, que a gente tá falando do Ministério da Educação, o Enem abriu aquela enquete maluca que o Weintraub tinha sugerido para que as pessoas votem sobre o futuro do Enem, né, para escolher a data da prova. Isso já tá implementado, tá rolando aí. É que é tanta informação, tanta coisa maluca que tá acontecendo, além de estarmos numa pandemia com mais de 1.100.000 pessoas já infectadas e mais de 52 mil mortos, ainda teve mais essa. Vocês viram isso aí da enquete? Não, cara, nem sabendo isso, mas eu não acredito que isso vai vingar, não. Acho que daqui a pouco isso vai ser tirado do ar também. Começou a valer justamente no dia que o Abrão fugiu, no sábado, no dia 20. Assim, eu vou comentar mais alguma coisa a respeito disso, é só quem escuta a gente aí dos Estados Unidos, ouvintes estadunidenses, vocês sabiam que tem um imigrante brasileiro reconhecidamente racista, que ele é contra o movimento negro, diz que não existem povos indígenas, e ele tá aí, escondido no país de vocês, no meio de uma revolta antirracista. E aí, o que vai acontecer? Ele foi pra aí, vou pegar também nossos ouvintes ultraconservadores aí, ultranacionalistas dos Estados Unidos. Vocês sabiam que tem um brasileiro que saiu fugido do Brasil, está desempregado e foi para os Estados Unidos roubar o emprego de vocês? Só avisando. Ai. Será que antes dele ir embora botaram ele no auxílio emergencial, cara, o Weintraub? Acho que valia uma pesquisa com o CPF dele lá também, hein? Porque eu não duvido, não. Não, acho que ele vai deixar pra pegar o auxílio emergencial dos Estados Unidos, que é o valor dá pra você comer. E eu acabei de ver aqui que amanhã vai ter live Drauzio Varela e Mano Brown. Sim, cara, grande live. Sensacional. Fizeram até uma montagem com a cara do Drauzio Varela no corpo. Sim. E saiu no perfil do Drauzio Varela, inclusive. Sim, exatamente. É muito bom, cara. Drauzio Varela, muito bom. Eu gostei dele, aquele tom de voz dele, né, falando. Muita gente pediu para que eu fizesse uma live com o Mano Brown. E eu fiquei muito feliz, porque eu sou fã do Mano Brown há muitos anos. Calma, eu consigo imaginar ele com aquela calma na live com o Mano Brown.
Cara, agora o Weintraub é muito frouxo mesmo, né? Porque ele ameaçou o ministro da STF naquela reunião, bradava pra tudo quanto é canto, na primeira oportunidade fugiu. Não, mas é o que amarra toda essa corja, é a covardia e a burrice, cara. Eles se encontram, se reconhecem, se identificam na covardia. É verdade. Mas o pessoal do Rio Grande do Sul que usa muito uma expressão que poucas coisas boas saem do Rio Grande do Sul, né? E uma delas é essa expressão, que é o cagalhão. A expressão cagalhão. Weintraub é o típico cagalhão. E lá se vai mais uma parte dos ouvintes aí do Midcast, agora do Rio Grande do Sul. Vai sobrar algum estado que você... Mas se a gente continuar aqui mais uma hora nesse papo, cara... Alô, ouvintes do Rio Grande do Sul, eu tomo chimarrão se servir de consolo. Alguma coisa sobre o Espírito Santo, sobre o Paraná, pra criticar, Rodrigo? Não, mas o Espírito Santo nem precisa ser criticado, cara. A gente não tem tamanho pra ser criticado. E se você considerar que se juntar a população inteira do Espírito Santo não dá a população mineira do Espírito Santo, a gente não precisa se esforçar pra criticar o Estado. Percebeu a complexidade desse comentário, cara? Isso aqui é um negócio pra parar, cara, e raciocinar. Percebi, cara. Mas o Espírito Santo ainda é menos pior do que Minas Gerais. Minas Gerais realmente é um negócio insuportável, cara. Não é à toa que eu evito pisar naquele lugar. Minas Gerais, Rodrigo, assim... sério. Eu tô sendo bastante honesto aqui, cara. Eu, como mineiro, nasci em Minas Gerais. Eu tenho que dizer que essa história de que o povo mineiro é um povo receptivo, ela é uma cara, isso é uma baita da mentira. É uma baita da mentira. Porque você fala, pô, o povo mineiro é super receptivo. Você fica meia hora conversando com um mineiro, sabe qual é o único assunto dele? Como Minas é bom. Como o povo mineiro é um povo receptivo, como nós temos a melhor culinária. Olha só, Minas é o Brasil de verdade. O Brasil ele tem um tipo muito específico ali de ultra-regionalismo, que é o ultra-regionalismo mineiro. Você não consegue... Não existe outro assunto em Minas Gerais que não seja o fato de Minas Gerais ser o melhor lugar do mundo. E a pessoa te obriga a entrar para tomar qualquer cafezinho e você vai ser obrigado a dizer que o café tá bom. Não existe a possibilidade de se passar um café ruim em Minas, o que obviamente é uma mentira. Não, bom. Tem. Fala direito, porra. Eu lembrei de um amigo... Não pode reclamar. Você vai ficar 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas. Quando você disser que vai embora, não, peraí, não vai embora não. Fica mais aqui, que eu lavo os pés pra dormir aqui e vem jantar com a gente aqui, porque a gente pode ficar mais 12 horas falando bem de Minas Gerais. Eu lembrei de um amigo paranaense que eu tinha que falava que Minas mesmo era só BH. Se você fosse por um lado era Bahia, pro outro era São Paulo, mas Minas mesmo era só BH. Nossa, cara. Aqui no Rio, se você trocar ideia com um carioca, né, por 1 hora e meia, daqui a pouco ele tá tentando te colocar em algum esquema, cara. Isso é como funciona aqui no Rio. Provavelmente perder logo os ouvintes todos do Sudeste, né, cara? Já falam mal de São Paulo, Minas, Espírito Santo e agora o Rio pra completar. Mas não salva, Sudeste não salva, cara. Assim, não tem muito o que falar mal do Nordeste, mas Sudeste não salva. Ai. E aí, fechamos por aqui? Mais alguma coisa? Eu vi que essa é uma pesquisa, né, que o Bolsonaro parece que estava com 54% de reprovação já, acho que foi divulgada pelo Jota. A pesquisa teve essa também, mas parece que estava crescendo nas pessoas que ganham até 2 salários mínimos, né, a base de apoio dele. Essas pesquisas estão sendo feitas agora, acho que eu já comentei isso aqui no programa. A acurácia do método utilizado nessas pesquisas, ela é risível, assim. É um negócio é triste, porque essas pesquisas que se faz pelo telefone, elas são extremamente problemáticas. Elas não consideram uma série de cortes e elas fazem algumas misturas de dados que elas não te dão um resultado confiável. Uma dessas misturas, que já foi apontado no Datafolha, é que o Datafolha faz sim a pergunta de em quem a pessoa votou nas eleições de 2018 e essa pergunta tem como resultado que a maioria das pessoas que responderam aquela pesquisa foram pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018. E eles pegam esse dado e excluem da conta e fazem essa percentagem. Então, sem considerar que a maioria das pessoas que respondeu ao questionário do Datafolha foram ou são eleitores do Bolsonaro, não dá para você falar, olha, ele tem 50 e tantos, ou ele tem 30 e tantos % de aprovação, tem 40 e tantos % de reprovação. Como que você vai tirar esse resultado se você está desconsiderando que a maior parte das pessoas que responderam são eleitores dele? Não bate, não dá. E mesmo com essas incongruências, ele ainda está ali só com a reprovação crescendo. A gente talvez não deva levar tão a sério essas pesquisas agora, nesse momento. Um pouco difícil fazer pesquisa nesse momento também, diga-se de passagem, mas uma coisa é certa.
a reprovação cresceu muito, muito, muito. E provavelmente em pesquisas que elas não fossem feitas nesses moldes, essa reprovação seria ainda maior. E só lembrando que só quem atende ligação de número desconhecido é idoso, então a questão da faixa etária dessa pesquisa aí é complicada. Ou quem Pra não perder- tem dívida. pra perder Meu amigo, mais quem tem ouvinte. dívida não atende Porra, o telefonema Diego. que não tá na sua agenda, Quem é que cara. não tem dívida, cara? Isso aqui é Brasil, porra. Rico não liga pra dívida, só quem não liga pra dívida é rico. Então só quem tá atendendo essa porcaria desse telefonema é rico. Ou desavisado, né? Rico, idoso, desavisado tá atendendo esse telefonema. Alguém que seja muito carente também, pode ser a pessoa que tá muito carente, tá ali sozinho, no isolamento social, e vai ter que atender o telefone e se sentir feliz porque tá respondendo uma pesquisa do Datafolha. Com essa mensagem triste, acho que a gente pode chegar ao final do programa. E depois de não sobrar nenhum ouvinte aqui, né, nesse momento... Nosso trabalho aqui é ofender o máximo de pessoas possível. Mensagem final aqui, ó. Chegamos ao final, quero deixar uma mensagem aqui pra você que nos escuta. Você que nos escuta gostou desse novo formato, esse formato bate-papo, voltando àquelas origens insuportáveis de podcast MesaCast, pessoas falando coisas sem nenhum ponto de coincidência, sem nenhuma pauta. Se você gostou disso, fala pra gente que de repente a gente consegue diminuir um pouco da pauta, convencer o patrão que a gente deva ser um pouco mais informal. Alguma dica cultural? Também não tem. O programa tá longo, é folga. Gente, folga. Entendeu? O nome é folga. Você não precisa fazer nada na Descanse, folga. durma, Na folga tire você cochilos. descansa. Não, nada disso tirar cochilo, cara. Porque se você chegou até o final e curtiu esse episódio, compartilhe ele, faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas, avalie a gente lá na Apple Store ou no aplicativo aí que você utiliza e principalmente faça o quê? Incentive o nosso trabalho de produção aqui, colaborando mensalmente com R$2 ou R$5 lá nos nossos planos no PicPay ou no Padrim. Ajuda bastante a gente aqui. No PicPay você vai na Apple Store ou na Play Store, procura lá por Midcast e assina. E no Padrim você vai em padrim.com.br/Midcast e também assina um dos nossos planos. Sabe o que você Então- ganha se você assinar um dos nossos planos? Além de passar raiva com mais de 1h30 de programa toda semana, você também pode passar raiva aos domingos recebendo nosso conteúdo extra. Só pro plano de R$5, cara. Deixa isso claro aí, né? Porque de 2 não tem conteúdo extra. E você tá já dando data, domingo, pode ser qualquer dia, cara. Né? Tô passando informação. Alô, aqui, você informação do privilegiada. signo de Sagitário, volte sua atenção para as questões materiais, já que seu orçamento precisa ser protegido dos impulsos consumistas. Cuidado com os bons negócios. O número da sorte é o 13, cor é o branco. Acho que a gente pode encerrar por aqui, né, cara? Valeu, tchau, tchau. Falou! Valeu, falou, gente. Em um dos momentos, uma brasileira de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, elogiou o brilho dos olhos do presidente Bolsonaro, o que evidentemente deixou ele emocionado, agradecido e até encabulado. O que aconteceu ao longo de décadas, né, vai ter que desfazer. Sim. Não é a velocidade que eu gostaria, o que vocês gostariam. A gente sabe disso, tá acompanhando. O seu olho brilha, 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 tem uma luz especial. Cadê? Muito. Dá vontade de chorar quando Não, a gente não, fica que isso. perto. Verdade, não é adoração, não. É de verdade. Eu falei isso pra muita gente, tá? Dedinho Tá, você primeiro. tá tirando foto do céu aí. Eu sempre fico nervosa do lado dele, gente. Primeira dama Michele não repara, mas ele é muito lindo, viu? Marido, sai da live. Nós confiamos no Senhor. Senhor é lindo. Bolsonaro. São suas cataratas. Que homem.